Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre síndrome do pânico, síndrome de pânico. Não tem como eu falar sobre a síndrome de pânico, transtorno de pânico, sem eu falar da crise de pânico. O que é a crise de pânico? É uma crise aguda que acontece de uma forma inesperada e ela vem acompanhada de um medo e um desespero muito grande. Esse medo, esse desespero muito grandes estão associados geralmente a sintomas físicos, tais como é, aceleração no coração, uma falta de ar, um aperto muito forte no peito, uma dor torácica que pode também se irradiar para o braço esquerdo, formigamento nas mãos ou nos pés, enjoo, tonturas, sensação de como se não estivesse dentro do próprio corpo, dentre outros sintomas, né? Eu falei apenas alguns. A crise de pânico pode acontecer uma ou duas vezes durante a nossa vida e não criar tantos problemas. Para a gente ter o transtorno de pânico, vai acontecer quando essas crises começam a acontecer cada vez com mais frequência. Então eu começo a ter repetidamente, de uma forma inesperada, as crises de pânico. A gente costuma falar que o transtorno de pânico é a doença do medo de ter medo. Por quê? Quando a gente tem a crise, é uma crise de medo. A pessoa sente de fato que está morrendo, que ela não vai passar daquele dia. Então, o transtorno de pânico, na verdade, é o medo que a pessoa tem de ter novas crises, que ele vai ter medo de morrer. Por medo de ter novas crises, a pessoa começa a se privar cada vez mais dos seus eventos naturais. Ela começa ela deixa de trabalhar, ela acha que se ela ficar estressada ela pode ter uma crise, ela para de ir visitar a família, porque ali está muito cheio, ela pode ter uma crise. Ela para de ir no mercado, porque ali está muito cheio, ela pode evitar, pode ter uma crise, na verdade, porque ela começa a achar que vai ter essa crise em qualquer lugar e que muitas vezes ninguém estará lá para poder socorrê-la. Geralmente, quando as pessoas têm essa crise, eles vão correndo para o pronto-socorro. Por mais que a duração da crise de pânico e sintomas mais intensos dura por volta de uns 30 minutos, e depois o que permanece mais é uma sensação de estranheza, as pessoas buscam o pronto-socorro porque elas acreditam que algo de muito sério está acontecendo com o organismo dela. Mas elas chegam lá, faz trocentos exames, eletro, ecocardiograma, e todos os outros exames vêm normais. Aí eles começam a não entender o porquê que isso está acontecendo. É muito raro o paciente com transtorno de pânico procurar o psiquiatra logo de cara. Inicialmente ele vai passar pelo cardiologista, pelo clínico geral, porque ele acha que o problema dele é físico. Até que esses médicos explicam o que está acontecendo com eles, é uma doença psiquiátrica e que ele precisa buscar o psiquiatra. Por mais que os sintomas sejam físicos, quem está desencadeando esses sintomas é esse alto grau de ansiedade. Isso é um problema e, portanto, é a psiquiatria que vai tratar o transtorno de pânico. Quais são as causas do transtorno de pânico? Hoje em dia, nós não temos, a gente não tem muito esclarecido o que leva as pessoas a desenvolver o transtorno de pânico, mas se sabe sim que tem por trás uma base genética e biológica. Estresse em excesso também pode ser um contribuinte para isso, assim como o uso de algumas substâncias e drogas também. O tratamento do transtorno de pânico ele é feito com medicações antidepressivas que vão evitar essas crises novamente de acontecer. E também com terapia. A terapia mais indicada para o tratamento do transtorno de pânico é a terapia cognitiva comportamental. E nela o terapeuta vai estar ajudando o paciente a readquirir a independência, a liberdade, a segurança e a autoconfiança que ele tinha antes de tudo isso. E voltar a praticar as atividades do dia a dia. Eu espero que tenham gostado do vídeo, espero ter levado um pouco de informação para vocês. Fiquem com Deus, sou Venilton Genuíno, muito prazer. Deixe seu joinha aí.